Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado generosamente pelo meu amigo Dr. Osiris Silva, cuja recuperação eu também estou aqui naquilo que foi solicitado pelo prefeito, nessa energia para que ele volte. Ele é uma pessoa imprescindível para o Brasil. Eu queria cumprimentar o ministro Raupp e o deputado federal Eduardo Cury. Nessas duas personalidades, eu faço a minha saudação a todos aqueles que se propõem numa segunda-feira a discutir e a refletir sobre educação. E a mim me coube falar alguma coisa sobre gestão, excelência de gestão na educação, talvez confiados na experiência que eu tive na Secretaria da Educação durante 26 meses, entre 2016 e 2018, depois de ter passado 44 anos no sistema justiça, onde a gestão é muito diferente e bastante eficiente se comparada com o universo do Poder Executivo. Eu confesso a todos que eu tive um imenso choque ao assumir a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, depois de presidir o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a maior corte judiciária do mundo, que tem 45 mil funcionários, 3 mil juízes, 360 desembargadores, mas onde tudo funciona. E o choque em relação à rede estadual de educação de São Paulo foi verificar que ela possui mais de 5.400 escolas, espalhadas por 645 municípios, trabalha com cerca de 4 milhões de alunos e tem 400 mil pessoas na sua folha de pagamentos, incluindo ativos e inativos. Situações que talvez a população não conheça: dos 230 mil professores que deveriam estar em atividade, há 70 mil permanentemente afastados, por licença-saúde, estresse, síndrome de pânico, outras síndromes, e aquele natural medo da violência. Aquilo que aconteceu em Suzano este ano era esperado. Foram frustradas todas as tentativas de rearticular, de colocar nas escolas um esquema protetivo que incluía a polícia militar com a justiça restaurativa, com a sua possibilidade de mediação, o fortalecimento dos colegiados que deveriam estar dentro da escola e nem sempre estão. A maior parte dos pais dos alunos da rede pública, não é possível generalizar, mas a maior parte é aquela que acredita que o governo tem de prover todas as necessidades. Nós estamos numa república de direitos, todas as pessoas têm direitos, mas faltamos a aula dos deveres, das obrigações, das responsabilidades. A Secretaria de Estado da Educação, por ter de realizar convênios com 645 municípios, ela passou a ser uma grande repartição burocrática que cuida de licitações. Ela faz licitações para fornecer alimentação escolar, transporte escolar, construção e reforma das edificações. Se os senhores pensarem que 5.400 escolas, muitas delas do século XIX, algumas do século XX, nenhuma ainda do século XXI, essas escolas estão permanentemente necessitando de reformas. Quase todas as nossas escolas não têm a licença do Corpo de Bombeiros, não tem segurança nenhuma, tem fiação antiga, tem gambiarras. Quando há prefeitos
que são ligados à educação, o Eduardo Cury foi um desses, as escolas estaduais recebem uma atenção por parte do município. Mas a Secretaria de Estado da Educação não tem um corpo funcional, não tem profissionais que pudessem cuidar de tudo isso. Então ela tenta apagar pequenos incêndios. Incêndios que são provocados pela atuação do Ministério Público, sempre muito atento para as questões micro, menos atento a questões macro. Por exemplo, 6 funcionários da Secretaria da Educação, nos anos anteriores à minha assunção, foram assassinados por nenhum motivo aparente, não foi roubo, não foi furto. A única coincidência é que eles trabalhavam no setor de licitações. Eles tinham de enfrentar aqueles que exploram o transporte e que pode ser que não seja formado apenas de empresários honestos. Pode ter até alguma vinculação com facções criminosas. A nossa funcionária que fazia o pregão eletrônico, muitas vezes subia ao gabinete do secretário e dizia que alguns licitantes abriam o paletó e mostravam a arma para ela. A gestão dentro de uma rede pública estadual do tamanho daquela de São Paulo, que deve ser talvez a maior rede pública estadual de educação do mundo, os senhores viram os números, não é fácil. E ela não tem estrutura, e ela não tem salário. Não há condições de se chamar alguém categorizado, qualificado para exercer um cargo dentro da secretaria, porque não há salário. O salário é vil. Isso inclui os professores. Professores que são temporários, professores que não são titulares, recebiam, à época que eu estava lá, R$800 por mês, para dar 2 aulas numa escola, correr para outra escola no outro extremo da cidade, mais 2 aulas, quando não tendo de dar aula em município diferente. Qual é o estímulo? Qual é o respeito que nós estamos evidenciando a esse profissional, ao qual nós estamos entregando o futuro do país? Nós perdemos a oportunidade de nos equiparar às nações que levam a educação a sério. Singapura, por exemplo. A China, com essa população assombrosa. A Índia. Todos esses países levam a educação a sério. E nós temos só o discurso. Mozart, esse maravilhoso professor, educador, que deveria ser o ministro da Educação, fiquei muito feliz quando ele foi convidado. Já havia ficado feliz quando ele foi convidado pelo hoje governador João Dória para ser o secretário municipal da Educação em São Paulo. Chegamos a conversar juntos e fazer planejamento de trabalhar em conjunto, porque, pasmem, o município de São Paulo, que tem quase o mesmo número de escolas municipais, equivalente das escolas estaduais do município de São Paulo, tem calendário diferente. Então, na mesma casa, um irmão começa a aula dia 1º de fevereiro, o outro começa dia 15 de fevereiro. A condução do município passa 2 vezes, passa na casa em que a condução do Estado também vai passar. Qual é a dificuldade operacional de nós trabalharmos em conjunto? Mas há travas, há obstáculos, há resistência. Então, nós nunca tivemos um olhar carinhoso
por parte do governo, por parte daqueles que representam realmente o governo, aquelas secretarias que são as consideradas importantes, Fazenda, Planejamento, Casa Civil, Secretaria de Governo e governador, nunca olharam detidamente para a educação paulista. Por isso que nós estamos nesse estágio. Quando Mozart acabou de falar, a geração nem estuda, nem trabalha. Eu falo, o terceiro é nem aí, não está nem aí. Não é? Porque na escola não pode faltar transporte e alimentação, mas pode faltar professor. Muitas vezes cheguei de surpresa a visitar escolas, uma que eu nunca me esqueço, era um dia em que nós tínhamos um almoço com o cônsul japonês, e a residência do cônsul japonês é bem ao lado do Palácio dos Bandeirantes. Eu almocei e havia um intervalo para uma outra reunião no palácio. Eu falei, vou aproveitar e visitar de surpresa uma escola. E cheguei numa escola de surpresa. Uma escola que teria de ter 14 professores aquela tarde. Havia 2, Eduardo. E a criançada toda, ensino médio, jogada no pátio e fazendo o que queria. Eu conversei com a diretora, o que aconteceu? Eles faltaram sem avisar, doutor. Depois eles juntam o atestado. Então, nós precisamos respeitar o professor. Respeitar o professor. Respeitar o professor. Respeito ao professor começa com remuneração condigna. A resposta dos setores que comandavam isso no governo é que é um excesso de pessoas, 70 mil professores fora da sala de aula, professores que não rendem, professores que não estão se atualizando. Vamos sim ser rígidos com aqueles que merecem rigidez, mas eu vi exemplos magníficos, emocionantes, de gente que leva a educação a sério, a despeito de tudo, a despeito da falta de consideração, a despeito da falta de condições de trabalho, a despeito de falta de política salarial. Eu vi diretoras que ficavam à porta da escola recebendo os alunos e sabiam o nome dos alunos, e com uma lei sociológica muito interessante, pássaros de igual plumagem, conseguiam arregimentar professores que acreditavam no milagre da educação. Então, escolas em regiões muito similares, de estágio social, de pobreza, de miserabilidade muito parecida, uma, o IDEB, o Saresp lá embaixo, e a outra apontando como uma das melhores unidades escolares do Estado. Por quê? A força de uma boa diretora, e é essencial que o diretor ou a diretora, o pessoal que vai trabalhar na administração, acredite na educação. Nós tivemos também, nós temos esse discurso edificante do artigo 205 da Constituição da República. Educação é responsabilidade do Estado, da família, em colaboração com a sociedade, ou seja, ninguém está dispensado de cuidar da educação. Vejam a explosão de universidades particulares que nós temos no Brasil, principalmente de direito. O Brasil tem mais faculdades de direito sozinho do que a soma de todas as outras que existem no resto do planeta. Pode funcionar uma república que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo? Agora, a universidade brasileira, ela é baseada, segundo a Constituição, em 3 pilares: ensino,
pesquisa e extensão. Ensino, dá-se conta. Nós temos estabelecimentos, nós temos espaços. Tem alguém ali que antes usava giz e saliva, hoje usa só saliva, né? Nós trocamos os quadros negros, a lousa verde pelo computador. Pesquisa, nós somos muito fracos, mas extensão, o que a universidade brasileira faz em termos de extensão? O que ela muda o entorno de onde ela está situada? A não ser a mobilidade, o trânsito, né? Fomentar os barzinhos. Quantas vezes a gente vê a sala de aula vazia e os barzinhos nas imediações lotados, né? Não é bem essa a extensão que eu estou falando. Se cada universitário brasileiro assumisse o compromisso de alfabetizar um analfabeto, nós estaríamos numa outra situação. Isso é difícil? Não é impossível. Falta vontade, falta idealismo, falta alguém que mostre que isso é possível. Não é só miséria que existe na rede pública estadual de educação, onde não falta cifrão, falta gestão, falta apoio a quem vai gerir, falta formação de pessoas que vão administrar a escola. Mas nós precisamos cumprir o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, ambos falam em gestão democrática. E o que é gestão democrática? É fazer com que a cidadania se aproxime da escola. Aquele exemplo do Mozart, da secretária da Educação de Washington, é eloquente. Só que a maior parte das nossas escolas está em regiões nas quais não existe aquela estrutura familiar que nós temos na retórica. Nós vimos nas últimas décadas uma favelização, um aumento exagerado dos moradores de rua, a droga ganhando todas as batalhas, porque o jovem para o qual a sociedade ilícita oferece uma vaga de aprendiz e um chefe muito irritado, o tráfico oferece para ele condições de se tornar um pequeno líder na sua comunidade, admirado pelas meninas, usando roupa de grife e tendo um salário muito superior ao do seu pai ou do companheiro da mãe. Nós precisamos pensar nisso também. Mas a gestão democrática tentou se fazer lá durante a nossa gestão. Ana Penido, com o Instituto Inspirare, fez uma escuta de 500 mil alunos. Nós conseguimos ouvir 500 mil alunos, para que eles dissessem como deveria ser a escola que eles gostariam. E não é a escola que nós oferecemos. Nós estamos cansados de saber que eles estão mais ligados, antenados às redes sociais, do que aquilo que alguém possa falar durante 50 minutos numa aula prelecional, dizendo coisas às vezes desatualizadas que eles vimos há pouco. Eles podem comparar pelo seu celular, o conhecimento está todo disponível. Nós precisamos, na verdade, de showmans ou de showwomen dentro da sala de aula. Pessoas que saibam ter a linguagem desses jovens que já nasceram com chip. Eles estão noutro estágio, eles estão anos-luz à nossa frente. E nós não percebemos isso. Então a escola precisaria voltar a ser aquilo que muita gente antiga disse e ninguém prestou atenção. Nós tivemos escola de excelência em São Paulo. Se vocês lembrarem que Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, depois daquela trinca militar da Primeira República, ele quis
construir na Praça da República um templo da educação que substituísse a igreja que estava lá, dizendo: a Escola da República é uma escola laica, é uma escola baseada em ciência, é uma escola moderna, e construiu aquele prédio fabuloso que hoje é a Secretaria da Educação, mas foi a Escola Caetano de Campos, que era uma referência mundial. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, todos eles diziam que a escola tem de ser o centro de convergência das atividades do lugar onde ela está situada. Os Estados Unidos são muito pobres, mas as escolas deles servem não só de escola, mas de salão de baile, de sala para reuniões da comunidade, para velório, para casamento, para festa, para reuniões políticas, tudo. Nós trancamos as nossas escolas, deixamos que elas fiquem ociosas um tempo imenso. Aquela incompreensão para com o meu antecessor, o Hermann Vorwald, que foi um homem injustiçado, fez um enorme trabalho muito sério para a educação paulista. A reorganização era baseada na queda demográfica, no esvaziamento de vários bairros da cidade de São Paulo, e não houve uma possibilidade de comunicação eficiente. Por isso ele foi execrado, foi crucificado, e naquela crise com 300 escolas invadidas, o governador foi procurar o presidente do Tribunal de Justiça para tentar pacificar. Eu só vi, depois de entrar lá, o tamanho do drama da educação paulista. As escolas invadidas, que recentemente eu tenho um volume de uma revista publicada pela Educação da Unicamp, dizendo que as invasões foram o grande fenômeno democrático de 2016 e 2017, quando nós entrávamos nas escolas para dar a ocupação devida, que era ter aula, havia um cartaz ali com as recomendações aos ocupantes. Nem todos eram alunos, ou eram aqueles alunos crônicos que não se formam, não saem da escola, estão sempre matriculados, mas a segunda recomendação era: recolham as camisinhas usadas. Era para isso a ocupação, não era para fazer da escola um lugar de aprendizado. Enquanto a família não se aproximar da escola, ou o que sobrou da família, porque nós temos de reconhecer todas essas novas configurações. Nós dizíamos há algumas décadas que a família tipo, pai que trabalha fora, mãe que trabalha dentro de casa, um casal de filhos, isso equivalia a 70% da sociedade brasileira. Hoje, esse tipo é inferior a 14%. Vejam as configurações. Perto de vocês, vocês têm produções independentes, tem pessoas que querem viver sós, tem parelhas homoafetivas, há de tudo. Mas aquele que exerce hoje o papel de pai, o papel de mãe, tem obrigação, sim, de se aproximar da escola. O conselho tutelar, as associações de pais e mestres, os grêmios, que depois daquela escuta, nós conseguimos 93% das escolas com grêmio formado, tem de dar o tom para o que a escola deva ser. Nós temos uma riqueza imensa nos nossos municípios, cada município tem a sua vocação, e essa centralização de uma secretaria que quer impor um modelo único para todas as 5.400 escolas é um modelo fadado ao insucesso. Nós precisamos acreditar na comunidade escolar, fazer com que a diretora e os professores tenham um projeto próprio. Agora nós já temos a Base Nacional Comum Curricular, aquilo é o mínimo, mas dentro daquele mínimo, exercer a nossa vocação natural. Se um município tem uma determinada vocação,
ele tem de perseguir essa educação dentro da escola. Não nos iludamos, a nossa indústria, São José dos Campos é uma exceção, mas a indústria paulista, que foi concebida para ser uma indústria de fornecimento de insumos para uma indústria destinatária, ela perdeu o trem da história e hoje as indústrias que vêm com planta pronta do primeiro mundo não precisam de um parafuso da indústria paulista. Nós não vamos recuperar esse salto. Nós precisamos pensar em alguma coisa para cuja realização o computador não nos substitua, a inteligência artificial não nos ameace, o algoritmo não nos manipule. Nós precisamos pensar num turismo sério. Essa talvez seja uma alternativa para o Brasil. Um Brasil que tem 8.000 quilômetros de costa, todo tipo de praia que o mundo inteiro não tem, que tem lugares maravilhosos que, enquanto o Ministério do Meio Ambiente não destruir tudo, ainda vai haver, para mostrar um pouco de verde, não é? E nós temos folclore, nós temos artesanato, nós temos aquilo que nós sabemos fazer tão bem, que é ser receptivos, sermos amáveis, sermos polidos, sermos cordiais, sermos acolhedores. Nós poderíamos ser o destino natural do mundo, porque ainda não temos tsunami, não temos terremoto, não tem furacão, não tem vulcão, né? Chega a política. Mas nós poderíamos chamar o mundo inteiro para nos visitar, para deixar aqui os euros, os dólares, os ienes, e as criptomoedas, né, que nós precisamos para alavancar o nosso futuro. Mas tudo isso passa pela educação e passa por uma boa gestão. Eu dizia, não há só desgraças. Duas coisas me estimularam muito. Uma foi fortalecer a escola da família. Não foi criação minha, foi criação de 2006, de Gabriel Chalita, mas aqui nós reinventamos a roda a cada administração. Se alguma coisa funcionou, vamos abolir para não prestigiar quem passou. E a outra foi a adoção afetiva, que parece que vai voltar com adote uma escola. Seja como for, mas fazer a sociedade entrar na escola, prestar atenção na escola, não é só investir materialmente, é investir em carinho. Eu senti nesses 26 meses de sofrimento, porque quem sai do tribunal, sai do paraíso e entra na Secretaria da Educação sem passar pelo purgatório, eu senti que havia muita gente abnegada, muita gente idealista, muita gente vocacionada, e essas pessoas o que queriam? Um aperto de mão, um reconhecimento, um abraço, um muito obrigado em nome da população paulista. Nós já tivemos uma escola muito melhor do que aquela que nós temos. É culpa de quem? Talvez seja de cada um de nós. Muito obrigado.